Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Em um mercado cada vez mais competitivo, não basta ser um bom advogado. É preciso também ser reconhecido como tal. E o posicionamento profissional é uma das chaves para isso. Mas o que de fato é posicionamento? Como ele se constrói? E por que tantos advogados e advogadas ainda têm dificuldade em se diferenciar de forma consistente? Para discutir esse tema, eu recebo hoje a Rafaela Parra, sócia da área ambiental e ESG do Araúz Advogados. A Rafaela é uma das referências em sua área e tem se destacado por um posicionamento sólido, sustentado por conteúdo, consistência e estratégia. Rafaela, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Muito obrigada, Leandro. É um prazer conversar com vocês aqui no Juridicast, com todos os ouvintes. Vamos bater papo sobre direito e marketing. Que é uma área, né, Rafaela, que você, enfim, é bastante comprometida e especialista, né? Afinal de contas, você acabou de lançar recentemente um livro que une as duas áreas. Então, parabéns aí pela obra. Muito obrigada. Não sei se eu sou especialista no marketing, eu sou curiosa. Então, isso faz diferença. E acho que a curiosidade certamente faz diferença, Rafaela. E pra gente entrar no nosso tema aqui, por que, no seu entendimento, é tão importante que o advogado defina um posicionamento claro no mercado jurídico atual? Bom, Leandro, eu acho que o mercado jurídico atual ele passou por muitas diferenças, né? Desde que o mundo é mundo. Tá. Então, se a gente for olhar para a figura do advogado 30, 40, 50 anos atrás, e hoje o que acontece, né, é que nós temos uma interlocução entre outras áreas e o direito muito fortes. Então, hoje o advogado ele não é só advogado, só um gerador de demanda, só um gerador de negócios. É um cara também que tem que estar antenado a temas como inteligência artificial, temas como marketing, temas que estão mudando o jeito de fazer negócio hoje, né? Então, o advogado se posicionar de forma clara, seja para qual nicho, ramo do direito que ele atua, seja para qual cliente ele atua, isso é bem importante, né? E na sua visão, Rafaela, o que de fato pressupõe um bom posicionamento? É apenas escolher a área de atuação ou vai além disso? Olha, eu acho que um bom advogado hoje, ele é um cara que resolve problemas. Tá bem. Então, eu conversava isso há pouco com clientes, né, que qual é a função do advogado? É resolver problema. Então, entregar soluções para o cliente, que muitas vezes ele sabe que já tem esse problema, mas quer uma luz no fim do túnel, né? Olha, por favor, me ajude com a tua visão jurídica a resolver esse problema. Então, não adianta você, enquanto advogado, ficar comunicando por comunicar também. Ser só um papagaio de redes sociais para trazer informação que muitas vezes já estão postas em canais de informação, né, como mídias tradicionais, jornais, revistas. Então você tem que se posicionar dentro do que você faz de melhor, como eu ajudo os meus clientes, como eu resolvo problemas. E aí pode ser dentro de um nicho específico, de uma área específica. Eu sou uma boa advogada no setor ambiental, eu sou um bom advogado no tributário, eu auxilio os meus clientes a mitigarem danos trabalhistas. Então acho que isso é bem importante, né? Você se posicionar dentro daquela área que você tem conhecimento técnico e que você consegue auxiliar o cliente na resolução dos problemas, dos percalços que ele tem, ou abrindo mercados, abrindo oportunidades que talvez o cliente não estava enxergando. Você trouxe um ponto, Rafaela, que eu achei bem interessante, né? Que por um lado a gente vive a necessidade de expor nosso conhecimento e as redes sociais dão espaço para isso, mas por outro você trouxe uma provocação que eu achei incrível, que é comunicar por comunicar, né? Muitas vezes a gente acaba, né, na pressão de querer produzir um conteúdo, de mostrar o conhecimento, acaba comunicando algo que já foi comunicado, seja pela imprensa, seja por outros escritórios, e no direito isso é comum, sobretudo os conteúdos ditos informativos, né? Como é que sai dessa armadilha, né? Porque por um lado não podemos cair na vala comum, por outro tem a necessidade às vezes de comunicar. Acho que existe uma palavra muito forte que é intenção. Tá. Você tem que compreender qual é a intenção da sua comunicação, né? O que eu quero passar com isso? Eu quero ajudar o cliente de certa forma, ou eu quero ajudar e auxiliar outros advogados mais novos com essa minha informação. Então, acho que isso é o importante, né? Eu mesma, enquanto profissional, enquanto advogada, entender o que eu quero fazer com aquela informação, porque o conhecimento pelo conhecimento, ele pode se tornar vazio. A sabedoria é você conseguir atrelar esse conhecimento a um experimento prático. Então, acho que isso é bem importante, né? As pessoas querem consumir conteúdo e consumir a resolução desses conteúdos e não só, como eu disse, né, que o advogado seja um porta-voz, um papagaio de pirata, trazendo aí todas as nuances do que está acontecendo com projetos de lei, com jurisprudência, mas efetivamente discutir aquilo. Qual é a repercussão
E aí eu vejo que tem uns advogados que estão surfando muito bem a onda das mídias sociais, falando sobre repercussões da reforma tributária, como isso vai atingir um setor A, B ou C dentro da nossa economia, como os advogados podem se antecipar para estudar a reforma tributária e bem aplicar para os seus clientes. Então, acho que a intenção da comunicação é a chave de ouro, né? E, Rafaela, baseada na sua experiência, né? Você se definiu aí como uma advogada curiosa, né, no marketing. Eu acho que é uma advogada que estudiosa, mais do que curiosa, né? Quais foram os principais passos que você seguiu para construir seu posicionamento na área ambiental e de ESG? Bom, eu acho que quando você começa a estudar e quando você está fazendo direito, trabalhando em algum escritório, naturalmente você vai se desenvolvendo para as áreas que você tem mais afeição, né? Tá bem. E para aquelas áreas onde você quer trabalhar, seja porque você admira algum advogado mais velho, seja porque você teve contato com alguma causa específica que te despertou algum interesse. E no meu caso foi quase que uma questão de sobrevivência e necessidade, porque eu comecei a trabalhar com o agronegócio por conta de uma situação familiar, haja vista que o meu pai faleceu quando eu havia acabado de me formar e tive que assumir alguns processos jurídicos consultivos e contenciosos de matérias do agronegócio, temas bancários, trabalhistas, contratuais, do próprio espólio. E aí, depois disso, eu fui afunilando e passei a atuar nas demandas ambientais. E aí foi a partir de então que eu tomei gosto pela coisa. E é muito curioso, porque a primeira vez que eu atuei numa demanda ambiental foi justamente porque, na época, o espólio do meu pai, a minha mãe, especificamente, recebeu uma notificação por conta de um dano ambiental. E essa notificação de um determinado órgão ambiental me fez estudar muito o tema, porque na época nós não tínhamos recursos para pagar um bom advogado, então eu estudei bastante o tema e fiz a defesa na esfera administrativa, depois a defesa na esfera judicial também. Inclusive estou contando essa passagem aí, dessa história no meu novo livro, que é O Conhecimento Não Tem Atalho, e a partir de então me apaixonei pelo direito ambiental e aí naturalmente as coisas vão acontecendo. Você vai atendendo um cliente, vai conhecendo colegas dentro dessa área, estuda bastante, lê bastante, acompanha a jurisprudência e vai se posicionando. Eu acho que é natural esse posicionamento. Eu vejo que hoje, né, existe uma ânsia dos profissionais, principalmente dos mais novos, de já se posicionar como referência, como grande conhecedor de alguma área, mas existe um período também, um terreno de tempo que você precisa percorrer para adquirir esse conhecimento, para transformar esse conhecimento em prática e para que isso vire experiência, né? Então, naturalmente, o tempo também é um aliado. Vamos brincar que a gente não pode ficar parado esperando o tempo passar, mas o tempo é um aliado para quem está trabalhando e você vai construindo o seu posicionamento com estudo e principalmente, Leandro, acho que tem uma coisa, servindo ao próximo, porque a atividade da advocacia ela é uma atividade de servidão também. Então, eu acho que é quase uma função social do advogado ser um pouco professor, levar conhecimento adiante, não só nas suas causas, por conta de um interesse econômico para o cliente A, B ou C, mas também participando de fóruns de discussão, participando de discussões com colegas, levando os casos para discussão com alunos e advogados mais jovens. Acho que essa troca e esse servir do advogado de contar e espalhar o seu conhecimento, ele é bem importante, né? Interessante. E, Rafaela, na sua visão, quais são os maiores desafios que você enxerga para um advogado construir e manter um posicionamento de autoridade? Eu acho que vai muito de encontro a isso que eu estou colocando aqui para vocês, né, nessa nossa conversa, que eu já acabei adiantando um pouquinho, que é de você nunca parar de estudar. Tá. E para você conseguir construir e manter um posicionamento de autoridade, você precisa de fato ser autoridade. Não basta querer ser, você precisa ser. E esse ser, ele passa por um reconhecimento natural que vem não só dos clientes, do mercado, mas também dos seus pares. Eu acho que esse respeito que você, enquanto autoridade posicionada em determinado assunto, né, que você galga através do reconhecimento dos seus pares, ele é muito importante. Então, porque na verdade são os outros advogados que vão consumir esse conteúdo, são os outros advogados que vão eventualmente fazer parcerias com você, que vão te enxergar como autoridade,
contratar um parecer ou contratar eventualmente advogados que fazem serviços de tribunal superior. Então, acho que esse reconhecimento através da experiência, do posicionamento e da entrega de resultados, ele é bem importante. E quando a gente fala em construção de autoridade, é inevitável a gente não deixar de pensar em produção de conteúdo, né, Rafaela? E nesse quesito, como que o advogado pode trabalhar a produção de conteúdo para reforçar seu posicionamento? E mais, tem uma frequência, uma quantidade ideal que você entende que é necessária para a construção de autoridade? Olha, eu acho que esse tema da construção de autoridade ele é muito legal, porque se a gente for pensar em como era a construção de autoridade há anos atrás e como é hoje, claro que sofreu uma diferença, né? Sim. Porque antigamente nós não tínhamos redes sociais, nós dependíamos de voz que nos era dada por mídias tradicionais, por jornais, por entrevistas, e hoje eu simplesmente posso abrir o meu Instagram, o LinkedIn, engajar meu público e falar o que eu bem entendo, e quanto mais eu conseguir engajar as pessoas, ou seja, quanto mais legião de seguidores eu conseguir engajar, mais eu vou ser ouvida. Então, enquanto aquele meu conteúdo estiver sendo interessante, as pessoas estiverem consumindo e estiverem entendendo que elas podem ter alguma repercussão positiva no dia a dia delas, eu vou continuar sendo relevante. A partir do momento que eu passo a não trazer esse conteúdo, trago de forma mais esparçada, não estou me conectando com essas pessoas, naturalmente eu vou ficando menos relevante. Não quer dizer que a pessoa não possa ser uma autoridade, não ter uma construção de carreira muito importante, né? Você tem aí inúmeros advogados que são excelentes, que têm um excelente resultado financeiro, inclusive, que não estão nas redes sociais. Então, existe hoje também algo muito perigoso, né? Que as redes sociais nos impuseram, que é, se a pessoa não tem 100 mil seguidores aqui, ela não é importante para o mercado. E às vezes é justamente o contrário. Você tem pessoas de bastidores que não estão nas redes sociais, mas que são relevantíssimas para o negócio dos seus clientes, relevantíssimas no nicho de atuação e onde elas se engajam. Se a gente estiver falando especificamente de produção de conteúdo de redes sociais, até coloquei isso no livro de um estudo que eu li, que os posts eles têm uma vida, né? Tem uma vida útil, né? Uma vida útil, que se você for pensar no TikTok, ela é muito reduzida, e no Instagram se fala ali uma postagem de pelo menos um dia, tem pessoas que já falam de 8 em 8 horas, mas de novo, né, não basta fazer publicações sem conteúdo, acho que o principal é fazer publicações com conteúdo de qualidade. O que o cliente quer, o que ele quer consumir, e aí eu tô falando cliente, entenda como cliente nas redes sociais o teu público, que pode ser cliente do teu escritório enquanto advogado ou outros advogados, estudantes, enfim, o público está ali te acompanhando. E acho que essa é uma máxima do marketing que é muito legal para os advogados pensarem. Por quê? Quando a gente pensa em marketing, você está pensando numa entrega para o cliente. Então você precisa entregar algo que o cliente quer consumir, porque senão aquele produto vai ficar na prateleira, vai se tornar um engodo ali. Como que a gente faz isso? Aí, entrando nessa área do marketing, você tem como vender necessidade, desejo, enfim, você vai se posicionar para qual é a tua venda e vai trabalhar isso, mas não pode tirar o olho do cliente. O que o cliente quer? Porque às vezes tem muito, e aí não vou falar só de advogado, mas muito empresário que fica muito focado e obcecado ou pelo negócio e o seu produto ou pela concorrência. Isso pode ser um tiro no pé. A concorrência está fazendo isso, o fulano está fazendo aquilo. Mas o que o meu cliente quer? Como que eu posso atender melhor ele? Porque ele vai ser um replicador do teu trabalho, no teu caso das redes sociais, aqui da tua audiência. Então, acho que isso é bem importante, né? Fazer conteúdos sem pensar se eu vou ganhar X likes, X seguidores, isso que ele faça natural, seja você, entregue um conteúdo de qualidade que a consequência vai ser uma maior autoridade, convites para palestrar, convites para estar discutindo em fóruns de discussão jurídicas com o teu público. Acho que isso é o mais legal. E, Rafaela, a presença em eventos do setor pode fortalecer o posicionamento do advogado e da advogada? Acho que totalmente. Apesar das redes sociais terem tomado uma proporção gigantesca hoje, esse cara a cara e essa discussão de qualidade com um público selecionado, ainda que menor, ela é muito importante.
Então, mapear, escolher eventos, conforme for o teu nicho de atuação, acho que é bem importante. E como é que você faz justamente esse mapeamento e escolha dos eventos que você participa? Bom, eu tento participar de eventos que têm a ver com o meu nicho de atuação, então agronegócio, direito ambiental, e eventualmente eu vou em alguns eventos como ouvinte também de marketing para acompanhar tendências, verificar o que a gente pode implementar aqui no escritório, como que as coisas podem andar juntas, né, jurídico e marketing. E Rafaela, você acredita que é possível se diferenciar no mercado fazendo um posicionamento apenas em relação à área, uma área de prática do direito, ou é necessário ter um recorte mais específico, né? Além de se especializar dentro de uma área do direito, também, por exemplo, se especializar dentro de um segmento econômico, como, por exemplo, o agronegócio, que você mencionou aqui? Eu acho que isso é muito relativo. Tá. Eu acho que o advogado hoje ele tem que ter uma característica mais generalista, pensando no todo, olhando para todas as vertentes que podem existir e, claro, se especializar num assunto para que ele possa construir essa imagem dele de atuação. Dentro dessa atuação, por exemplo, eu sou um advogado ambiental e que tenho muita expertise num tema específico, um exemplo de desembargo de áreas ambientais. Então você pode criar essa diferenciação de mercado, essa construção de autoridade através de um tema. Mas eu acho que através de um nicho do direito e se especializando num setor econômico, pode ser um caminho bem interessante também. Para quem ainda não tem um posicionamento claro, por onde você acha que é mais estratégico começar? Acho que a primeira coisa a pessoa precisa compreender o que ela gosta de fazer. Tá. Porque gente feliz produz melhor. Então a gente brinca, né, que quando vai comprar ovo no supermercado, que ovos de galinhas felizes, criadas soltas. É isso, o advogado tem que ser criado solto, feliz, produzindo o seu melhor conteúdo. Não adianta eu falar, vai dar muito mais dinheiro se eu produzir conteúdo tributário, mas eu não sou advogada tributária. Não é um assunto que eu tenha totalmente domínio e que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar agronegócio ambiental. Então, a gente precisa definir as coisas também através de dentro para fora, né? Não porque o setor A, B ou C está na moda agora, vou estudar um determinado nicho econômico, porque está na moda, mas o que você gosta de fazer? Claro que olhando para as tendências de mercado, né, para se antecipar, para ver o que pode ser interessante na tua atuação, mas olha um pouco para você, né, o que faz sentido para a tua vida. Legal, e nesse sentido, quais erros você observa em advogados que tentam construir posicionamento, mas acabam se dispersando ou não tendo sucesso nessa estratégia? Eu acho que o principal, Leandro, é que as pessoas nessa ânsia de produzir conteúdo, de se tornar influente e se posicionar dentro de um ramo de mercado, a pessoa esquece que ela precisa ter bagagem. Tá. Para ter bagagem e repertório, você precisa estudar, você precisa conhecer pessoas, você precisa circular em ambientes, você precisa ter a experiência daquela atividade. E aí não adianta ficar fazendo posts bonitos ou contratando uma agência para fazer os posts na internet, nas redes sociais. Eu preciso de alguém fazendo produção de conteúdo de qualidade. Então você não pode esquecer desse detalhe, né? Que faz a grande diferença. Com certeza. E o nosso papo tá muito bom, Rafaela, mas a gente vai chegando no final e para fecharmos aqui, na sua experiência, como medir se o posicionamento, né, que um advogado ou uma advogada escolheu, ele tá de fato gerando resultados práticos, né, em termos de autoridade, de reconhecimento e até de geração de negócios? Bom, eu acho que é uma construção árdua. Tá. Nada é do dia para noite. Se alguém tá te prometendo alguma coisa do dia para noite, abra os olhos, porque isso realmente não existe uma receita de bolo, né? Alguma coisa que vai trazer para você um resultado imediato. Como é que você vai saber se esse posicionamento está de fato gerando resultado? Primeiro, você está feliz? Você está trabalhando com o que você gosta? Ótimo. Segundo, você está tendo convites para palestrar ou para estar em eventos, para parcerias com outros advogados, as pessoas já estão te reconhecendo como alguém importante? Eu acho que é um resultado de que as coisas estão indo bem, né? Você está fechando o negócio efetivamente, os clientes estão saindo felizes, aí acho que é a cereja do bolo. Então é uma construção, você pode dosar através dessas diretrizes aí que eu comentei e continuar estudando, continuar se fazendo presente, necessário, resolvendo problemas, tirando leite de pedra dos casos que são postos para vocês. Legal, Rafaela. Muito obrigado por essa conversa e por compartilhar sua experiência, né, sobre os desafios e estratégias para a construção de um posicionamento efetivo na advocacia. Eu que agradeço, Leandro. Fico à disposição quando vocês quiserem bater um novo papo aí. Espero ter auxiliado. Com certeza ajudou bastante. Muito obrigado. E você
você, ouvinte, se gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas e parceiros que possam se interessar pelo tema. Isso nos ajuda a levar o Juridicast a mais pessoas no mercado jurídico. A gente volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio. Até breve.